as questões e as respostas para a vida. Romanos 10, versículo 13 a 21. Vamos ler o texto. Versículo 13: Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê nisso? Todos serão salvos se invocar o nome do Senhor. Versículo 14: Mas como poderão invocar se não crerem nele? Primeira pergunta: como poderão invocá-lo se não crerem nele? Segunda pergunta: e como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Terceira pergunta: e como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Quarta pergunta. Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Olhe para quem está do seu lado e profetiza essa palavra, declara essa palavra. Diga assim para o seu vizinho aí: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Olhando para mim agora, vamos falar todos juntos: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Continuando o texto, versículo 16: nem todos, porém, aceitaram as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: o povo de Israel ouviu, de fato, a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e as suas palavras alcançaram os confins do mundo, e chegou até a Ponta Grossa. Amém, glória a Deus. O evangelho chegou para nós, queridos. Volto a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei ciúmes por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio dos gentios insensatos. Versículo 20: e mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuraram. Fui encontrado por aqueles que não me procuraram, revelei-me àqueles que não perguntaram por mim. Graças a Deus por essa palavra que ela nos alcançou, querido. O Senhor me achou, o Senhor achou você, o Senhor nos encontrou, a salvação bateu à nossa porta e nós fomos constrangidos por ela, nós fomos alcançados por ela. Aleluia! E o versículo 21... a respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. 4 perguntas, 4 questões, que estão ali no verso 14 e 15. Como invocarão? Como crerão? Como ouvirão se ninguém falar? E como falarão se não forem enviados? Isaías 52, 7. É um versículo que também faz jus, e é o versículo de origem citado aqui em Romanos, que fala sobre os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52, 7 fala assim, não precisa você abrir: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Aleluia! Boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Nós somos o povo dessa geração a anunciar em todos os lugares as boas novas de salvação. Nós somos chamados, e ele fala como são agradáveis os pés. E queridos, todo o capítulo de Isaías 53, 52, 53, 54, eles seguem falando de um tempo messiânico, de um apontamento que não dizia apenas respeito
ao que nós falamos na semana passada sobre a salvação de Israel como povo, de nação, mas eles seguem apontando que além daquela salvação, daquele momento histórico, aonde eles estavam sendo gloriosamente libertos do cativeiro babilônico, aponta para os pés daqueles que receberiam a mensagem do Evangelho hoje. E nós fomos alcançados por esse Evangelho para um propósito. Diga para quem está do seu lado, você foi alcançado, diga aí, pelo Evangelho, para um propósito, para uma missão. Então, querido, você não tem como dizer, eu aceito a salvação, mas não aceito a missão. Você não tem como dizer, eu recebo a Cristo, mas eu não vou trabalhar com Ele e para Ele. Essas coisas não estão dissociadas, essas coisas estão ligadas uma na outra. Nós estamos estudando Efésios, e Efésios diz assim, que nós fomos salvos pela graça, e fomos salvos para as boas obras, que Ele escolheu de antemão para nós. Essa semana, ontem à noite eu saí da reunião dos homens aqui, eu fui numa igreja na garagem da casa de um pastor que estava sendo ordenado, uma igreja de 20 pessoas, e ali estava sendo reconhecido o ministério pastoral daquele pastor local que está iniciando essa nova igreja. Hoje de manhã fui convidado por um pastor que caminha com a gente, ele me pegou de surpresa, e a Cintia Braz sabe como é isso, o pastor Geraldo da Atos convidou do dia para a noite para ir lá, e eu fui compartilhar com os irmãos, e vi também naquele povo um brilho nos olhos deles por causa do Evangelho, uma fome no coração deles, e nós percebemos ontem lá para trás do São Marcos, eu não sei nem o nome da vila lá, essa igreja estava começando, e uma outra igreja lá no fundão do Santa Luzia, com mais de 500 pessoas, estão ganhando centenas de jovens para Jesus, com brilhos nos olhos, com fome pelo Evangelho. O Evangelho, as boas novas estão crescendo em Ponta Grossa, queridos. A salvação está alcançando pessoas nessa cidade. As boas novas de que Cristo salvou, Cristo morreu, ressuscitou, está preparando para a segunda volta dele, estão gerando transformação e conversões nesses dias. Então eu quero começar essa palavra dizendo sobre isso, como são belos os pés daqueles que anunciam, e como esse processo acontece. O apóstolo Paulo, ele está falando ali de um processo, de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Isso é algo que nós precisamos entender. Em primeiro lugar ele fala, como eles invocarão se não crerem, como eles crerão se não ouvirem falar, e como eles saberão se ninguém contou a eles, e como eles devem pregar a menos que sejam enviados. E esse é o processo das boas novas do Evangelho, de pregar. Qual é o Evangelho? A pessoa de Cristo e a obra que Cristo fez pelas nossas vidas. O Evangelho é simples. Se você sabe a pessoa de Cristo, que Ele representa para nós como Filho de Deus, como o Senhor e Salvador, e se você sabe a obra que Ele fez na cruz, você sabendo dessas duas coisas básicas, você já pode anunciar as boas novas. Você não precisa fazer um curso de exegese, de escatologia, de homilética, né? De como pregar o Evangelho. Você não precisa fazer um curso de argumentação apologética. Se você quiser falar sobre apologética, fale com o João Marcos. Cadê o João Marcos? Está aí? Não, foi para assim. O João Marcos adora o assunto da apologética, a defesa da fé. Mas você pode, se você sabe quem Cristo é para você, o que Ele fez na sua vida, e qual é a obra dele na cruz, você já pode pregar as boas novas. Amém? Então é simples. E o apóstolo Paulo estava conduzindo essa palavra e construindo essa ideia, e falando ali aos romanos, sobre essas perguntas que nós queremos meditar sobre elas de uma forma simples e rápida nessa noite. E nesse contexto mais amplo dessa passagem aqui que nós lemos, é possível nós perceber que tem uma série de perguntas sobre Israel, que se refere apenas a Israel.
E nós não queremos desprezar isso, mas também essa carta, esses trechos, ali no próprio capítulo 10, fala sobre os gentios sendo declarados justos, e fala também, um dos textos mais conhecidos do capítulo 10, o versículo 9 e 10, que é necessário que você creia com o coração e confesse com a boca, porque com o coração se crê para declarar-se justo, e com a boca se declara para se declarar salvo. Então tem essas duas ações no texto, e fala de todos nós, e fala que essa epístola também é para todo o leitor que lê a carta de Romanos hoje. Essa palavra é verdadeira para todos nós, amém? O próprio apóstolo Paulo, ele apresenta de uma forma clara as razões para a igreja de Roma, que ele também estava instigando eles a contribuir no projeto missionário dele como apóstolo, ir alcançar outras pessoas na Espanha, ir alcançar outras pessoas em outros lugares, e queria que eles se envolvessem na missão que ele estava dedicado de tempo integral. É mais ou menos isso que o Wade fez aqui nessa noite, queridos. O Wade apresentou a sua casa, a sua fome, o seu desejo, a sua convicção, e fez um convite para nós. Vocês vão embarcar junto comigo nessa? Vocês entenderam dessa forma? Amém? Então, se você não vai para o país de Gales, se você não vai para a Irlanda, para a Inglaterra, você pode ir por meio deles, você pode ir junto com eles. Então, nós podemos fazer missões na Escola José Elias, junto com a Cintia e o Brian e a equipe da MPC lá. Então, você faz parte da missão de Cristo na vida da igreja Eterna Aliança e da igreja cristã da cidade e global. Você está entendendo isso, querido? Então você não está aqui para passear, tomar um sorvete e tomar uma aguinha e participar de um culto gostoso, num lugar agradável, num ambiente de paz, apenas para você ser servido. Você está aqui para ser desafiado, você tem uma missão e você foi chamado a fazer parte dessa missão. E na sequência, Paulo apresenta uma ordem, aqui nesse estudo fala sobre uma ordem regressiva, ele começa do final para o começo, que ele parte do efeito daquelas perguntas para a causa, e esse questionamento, ele faz por meio de uma citação, que lá no livro de Joel, não precisa você abrir, no capítulo 2, versículo 32 de Joel, fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos de novo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cremos nisso, querido. Invocar o nome do Senhor. Mas para eles invocar o nome do Senhor, algumas coisas precisam acontecer. Eu quero te fazer uma pergunta e você responde sim ou não. Você crê que todas as pessoas em Ponta Grossa já tiveram todas as oportunidades de serem alcançadas pelo Evangelho, sim ou não? Não. Então nós precisamos pregar o Evangelho, para que elas possam invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é eu invocar pelo Luiz, eu invocar pela minha esposa, eu invocar pelo Guilherme, mas é eu pregar o Evangelho para que você invoque o nome de Jesus sobre a sua vida, e você declare Ele como o seu Senhor. Então Paulo começa a falar dessa argumentação regressiva, do final para o começo, e as 4 perguntas, a primeira delas é como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ponto principal, não pode haver salvação sem o Evangelho. A salvação precisa da pregação do Evangelho. Você não salva dando cesta básica, você não salva dando dinheiro, dando gás, você não salva levando a pessoa para o hospital, você está praticando o amor, para que essa prática de amor e cuidado abra espaço para que o Evangelho seja pregado. Nós precisamos ser intencionais como igreja de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Queridos, eu quero talvez levar você a refletir, não é convidar uma pessoa para frequentar o culto que você vai ter um evangelista, é você pregar o Evangelho para essa pessoa. Muitas pessoas estão frequentando igrejas, muitas pessoas estão
achando que eles têm aliança com Cristo Jesus porque frequentam culto, mas se elas não invocarem a Jesus de todo o coração, elas não estão incluídas na grande salvação de Cristo Jesus. Diga ai, ai, ai. Nós precisamos pensar sobre isso. Uma nova aliança se manifesta pela misericórdia e pela graça de Deus, quando há essa invocação do nome dEle, quando há esse clamor, essa declaração. O Evangelho da Paz, as boas novas, chegam às pessoas quando elas invocam o nome do Senhor, para que elas possam ser salvas. Em outras palavras, isso significa que ninguém pode invocar o Senhor Jesus se não crer nele. Nós não podemos invocar aquele que em nós não cremos. Não há salvação sem fé em Jesus Cristo. Não há salvação com uma fé na vida, com uma fé no trabalho, com uma fé no positivismo, que tudo vai dar certo. Você já viu aquela musiquinha num programa da Rede Massa? Vai dar tudo certo. Isso é uma mentira. Se Jesus não estiver na frente, querido, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque a fé precisa apontar para uma pessoa, e a única pessoa que nós precisamos direcionar a nossa fé é Jesus Cristo. E como crerão naqueles de quem não ouviram sobre Ele? Como ouvirão falar dEle? Como eles crerão se alguém não falar? Como eles crerão se alguém não declarar a palavra, se alguém não declarar o Evangelho? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo enfatiza que para que alguém possa crer no Senhor Jesus, e então depois de crer e invocá-lo, essa pessoa precisa antes ouvir sobre Ele. Então nós estamos pensando nessas perguntas e tentando responder a essas perguntas que Paulo quer que nós possamos responder como nascidos de novo, para que alguém, vamos repetir isso junto de forma didática, repita comigo, para que alguém possa crer no Senhor Jesus, ele precisa invocá-lo, e para que essa pessoa precise invocá-lo, antes ela precisa ouvir o Evangelho. Então é uma sequência, ela precisa crer no Senhor Jesus, e então invocá-lo, mas antes de acontecer isso, ela precisa ouvir dele. E essa pergunta é, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Queridos, as gerações do avivamento da Irlanda morreram. E as gerações novas que surgiram, elas não creem no Evangelho. As gerações da Europa que moveram um avivamento lá atrás, em 1900, em Gales e outros lugares, as gerações que moveram o avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, muitos dos descendentes dessa geração do avivamento morreram, e o Evangelho precisa ser pregado de novo para os descendentes deles, porque o Evangelho não é uma transmissão de salvação sanguínea, mas todos precisam crer, declarar, invocar o nome do Senhor de forma pessoal. Amém? Esse pequeno detalhe sobre o papel do pregador, sobre o papel do mensageiro, nós precisamos entender. Nós temos um papel de sermos mensageiros. E Paulo, o que ele quis dizer é para que as pessoas creem em Cristo Jesus, elas precisam ouvir Ele próprio falar por intermédio de mensageiros. Então nós precisamos entender isso. Para que as pessoas precisem crer no Senhor Jesus, elas necessitam crer no Senhor Jesus, porque sem Jesus elas não têm salvação, e para que elas possam crer em Jesus, elas precisam ouvir o próprio Jesus falar por intermédio de mensageiros. Nós não queremos pôr Deus numa caixa. Eu sei que pessoas no Oriente Médio têm recebido a visita de anjos do próprio Senhor Jesus pregando o Evangelho para eles. Eu creio nisso, queridos. Mas mesmo que aconteça esses processos de salvação sobrenatural, existe um encargo meu de pregar o Evangelho. Existe um encargo nosso. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos olhar para os perdidos.
que estão dentro da tua família, da tua linhagem familiar. Nós precisamos olhar para os perdidos que estão ao redor dessa igreja. Nós precisamos olhar para aqueles parentes que faz tempo que você não vê, porque se eles morrerem hoje, eles irão para o céu, eles têm Jesus Cristo, eles estão preparados para a vida eterna. Nós precisamos pensar a respeito disso. Então, essa fé salvadora tem um conteúdo, e o conteúdo dessa fé salvadora é o nome de Jesus Cristo, é a palavra revelada de Deus e encarnada no seu Filho, amém? Terceiro ponto, e como ouvirão se não há quem pregue? Esse é o terceiro lugar. Então nós estamos falando, como invocarão se não ouviram? Como crerão se não ouviram falar? E depois o terceiro ponto, e como ouvirão se alguém não pregar? Eles precisam invocar, mas para invocar, eles precisam crer. E para eles crer, alguém precisa pregar. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga assim, é você. Olhe para quem está atrás de você e diga assim, é você. E eu estou dizendo para vocês, é você que precisa pregar o Evangelho. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo fala, para que alguém possa ouvir de Cristo, e então crer nele, e então invocá-lo, é necessário que haja um pregador, um mensageiro. E é justamente nesse ponto, queridos, que fica a pergunta, e como ouvirão, se não há quem pregue? Esse termo, traduzido do verbo pregar, ele significa o anúncio de uma mensagem por meio de um arauto. Quem conhece arauto aí? Levanta a mão. Os mensageiros, os anunciadores, não é os arautos de hoje, Luiz. É os arautos do Evangelho. É a figura do arauto. É aquele que proclama, aquele que anuncia. Você já foi num casamento que tem aquelas dois homens com aquelas roupas bonitas, com aquela corneta anunciando que a noiva vai entrar? Nós precisamos ser a figura desses, quando a porta abrir, Jesus vai entrar, vai buscar a sua noiva. Nós estamos invertendo a ordem, tá? É só uma simbologia, porque quem entra é a noiva, mas eu estou falando que Jesus vai voltar a buscar a sua noiva, ela estará pronta para que Ele venha buscar ela. Os arautos somos nós, então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós não podemos viver um culto de missões sem falar da nossa responsabilidade de fazer missões. Nós não podemos fazer um culto de missões, falar que simplesmente você dando 20, 30, 50, 100 reais aqui, já fiz o meu papel, já posso ir embora, não preciso orar, não preciso nem ler as notícias de quem está morrendo pelo Evangelho. O teu coração tem que arder pela missão de Cristo Jesus. O teu coração tem que estar conforme o coração de Cristo batendo, pedindo, clamando pela salvação dos perdidos. Você acha que o coração de Jesus não sofre com uma grande massa de pessoas que estão andando em caminhos de morte? Eu não sei, eu vi uma postagem essa semana que dizia que a cada 2 minutos morre uma pessoa sem salvação no mundo. Enquanto nós estamos aqui no culto, se for essa a estatística, faça uma conta rápida aí, eu sou bom de conta, 60 minutos, 2 horas de culto, 120 minutos, 120 minutos, então 60 pessoas vão morrer sem salvação enquanto nós estamos adorando o Senhor Jesus aqui. Nós precisamos pensar a esse respeito, queridos. Quando nós falamos de culto de missões, nós precisamos ter temor nessa pergunta do apóstolo Paulo que disse, e como ouvirão se não há quem pregue? Nessa manhã, queridos, eu estava lá num grupo de liderança de uma igreja muito maior que a nossa, que tem mais de 500 pessoas, e tinha talvez uns 80, 90 líderes, e eu falei para os pastores, vocês estão preparados para pegar pessoas aqui de Ponta Grossa e enviar para outras nações? Preparem-se, porque esse é o tempo. Esse é o tempo, querido. Nós pais estamos preparados a enviar os nossos filhos, nós homens, mulheres, estamos preparados para sermos enviados por Deus aonde Ele está nos chamando? Nós precisamos entender sobre essa urgência da pregação do Evangelho nesses dias.
Alguém disse, queridos, sobre o privilégio da pregação do Evangelho. Existe um homem de Deus chamado R.C. Sproul. Algum de vocês já ouviu falar sobre o Sproul? E ele diz assim: Deus nos deu o privilégio indescritível de participar de seu programa majestoso da redenção, que Ele planejou desde a fundação do mundo. Eu sou privilegiado, você é privilegiado, porque você foi escolhido para participar da grande obra de Deus de redenção do mundo. Eu sou privilegiado, você é privilegiado, porque você e eu fomos escolhidos para participar de algo muito maior que o nosso tamanho diante da glória de Deus. E Ele quer que você e eu participemos disso com alegria. Ele quer que nós possamos entender sobre o que esse homem entendeu, o grande privilégio, um privilégio indescritível, algo maravilhoso, que nós, ao abrirmos a nossa boca, com o coração cheio de amor e compaixão, nós podemos ser mensageiros que levem pessoas a mudar as suas vidas, de ir para o inferno e se converter e ir para o céu, em Cristo Jesus. Nós precisamos entender sobre esse grande privilégio. Não podemos pensar que é uma obrigação o evangelismo, não podemos pensar que sermos mensageiros do evangelho é um fardo. Quem pensa assim talvez não tenha a própria salvação garantida, porque está vivendo em religiosidade e não o privilégio da abundante graça, que nos empurra a cada dia a nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. A última pergunta, amém? E como pregarão se não forem enviados? Por último, o apóstolo Paulo, ele diz sobre esse processo. E o processo é para que as pessoas ouçam e creiam e invoquem o Senhor, através da pregação da palavra, do Evangelho, é necessário que existam pregadores comissionados. Pregar, queridos, é anunciar, é proclamar, é declarar a mensagem. E a pregação, ela é uma ardente proclamação da grande notícia que se iniciou em Deus antes da fundação do mundo. Não foi criada recentemente. Não é uma boa nova dessa geração, é uma boa nova velha nos tempos cronológicos, mas continua sendo uma boa nova porque ela está ligada com o tempo kairós de Deus, e ela nunca se torna uma velha nova, ela sempre vai ser uma boa nova. E nós precisamos nos envolver nesse envio, nós precisamos entender o nosso papel. Paulo está falando aqui em dois sentidos. O primeiro sentido que Paulo está falando, possivelmente prático para ele, ali naquele momento é um sentido mais restrito, de ele estar falando de si mesmo, na qualidade de apóstolo, para que eles comissionassem ele, e ajudassem ele a ir a outros lugares, porque ele entendia que ele e os apóstolos da igreja primitiva, eles foram comissionados diretamente pelo próprio Cristo. E eles estavam cumprindo seu papel, e esse é um comissionamento restrito a ele, aos apóstolos da igreja primitiva. Mas também existe uma abrangente aplicação e um abrangente sentido desse chamado, que é a igreja de Cristo Jesus ao longo da história. A comunidade cristã que tem um chamado missionário e que precisa olhar para fora das suas próprias necessidades e olhar aos campos brancos que estão prontos para a colheita. Seja como for, o princípio é verdadeiro nos dois casos, onde Paulo estava falando, defendendo seu comissionamento por Cristo Jesus, e seja nesse entendimento amplo que o Evangelho é a boa nova que foi comissionada à igreja de Cristo Jesus para proclamar essas boas novas, onde todos nós aqui fazemos parte disso. Nós precisamos olhar as oportunidades. Queridos, os campos estão brancos. Eu estava compartilhando com alguns irmãos que eu fui na abertura do GEM. Alguém aqui foi na abertura do GEM aí? Só eu? Você foi, né? E eu fui a primeira vez com o Benjamin.
Não lembro se eu tinha ido outra vez no GEM, para mim é novidade. Mas eu, no momento que vi as crianças entrarem e vi aquela tocha, não é olímpica, sei lá como que eu chamo aquela tocha, municipal, os atletas levando a tocha para a pira olímpica, e depois eu vi o hino nacional. Eu estava quase que chorando cantando o hino nacional, porque eu sentia a presença de Deus naquele lugar e a compaixão por aquelas crianças. Eles tinham uns balãozinhos transparentes nas mãos, e é como se eu lesse naqueles balões assim, eu preciso de salvação, eu preciso de Cristo Jesus. E é como se eu olhasse naquela arquibancada cheia de pais e mães, e conseguisse sentir que existem muitos problemas e muitas crises no meio daqueles pais e mães. É como a Cíntia comentou, quando ela sentou com aquela mãe, ela veio desabafar os seus problemas, e no nosso espírito, nesses dias, nós precisamos andar do lado das pessoas que você trabalha, do lado dos colegas, do lado dos vizinhos, e sentir compaixão por eles, porque o Espírito Santo está pronto, e Ele pede para que a igreja se alinhe com esse processo de proclamar o Evangelho com vida nesses dias. O Espírito Santo está pronto, os céus estão preparados, mas nós percebemos que às vezes a igreja está adormecida, porque ela ainda continua buscando os seus desejos, as suas necessidades, e não se envolveu de forma completa com a missão que nós somos comissionados. Nós, igreja, somos como pais que enviam os filhos para os propósitos de Deus. Nós, igreja, somos esse lugar onde Deus prepara as pessoas. Ali o texto de Efésios vai falar sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos realizem a obra do ministério. Então nós todos temos esse envolvimento com a missão de Cristo Jesus. Como eles ouvirão se não forem alcançados por aqueles que pregam? E como pregarão se não forem enviados? A missão de pregar o Evangelho permanecerá necessária até o último dia antes da volta de Cristo Jesus. Ouça isso, querido, a missão de pregar o Evangelho permanecerá necessária até o último dia da volta de Cristo Jesus. E a grande pergunta de $1 milhão, quando será a volta de Cristo Jesus? Você sabe? Alguém sabe aqui? Eu não sei. E se nós não sabemos o dia que Jesus voltar, nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias da nossa vida. Amém ou não amém? Todos os cristãos devem estar envolvidos nessa missão, uns sendo enviados e outro sendo os responsáveis por enviar e por garantir o suporte aos que forem enviados para missões transculturais, para missões em outros lugares, para os chamados de tempo integral. Mas todo cristão tem uma parte do propósito de pregar o Evangelho como um mensageiro. Eu tenho certeza no meu coração que existem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, que o seu vizinho do lado não vai conseguir alcançar, que o pastor de jovens não vai conseguir alcançar, o Brian e a Cíntia, que a minha esposa não vai conseguir alcançar, mas Deus escolheu você para pregar o Evangelho para aquela pessoa, e você precisa entender isso em Cristo Jesus. Você precisa estar sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. E o resumo, querido, de tudo isso, é que se o Evangelho não for pregado, os pecadores jamais ouvirão a mensagem de Cristo. E se as pessoas não ouvirem a mensagem, elas nunca crerão na pessoa e na obra do Filho de Deus enviado ao mundo. E se elas não crerem no Evangelho de Cristo, elas jamais invocarão o seu nome. E é isso que Paulo estava provocando quando ele faz essas perguntas.
Ele olha para o final, que precisam ser enviados às pessoas, para que aquilo que é a primeira pergunta dele, falando, jamais eles invocarão o nome de Cristo se eles não ouvirem a pregação do Evangelho. E o último texto, o último versículo, eu até já desmarquei aqui, que eu quero ler, é o versículo 17, que diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Vamos repetir esse texto? Diga assim comigo: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a pregação provoca um ambiente de fé para que a pessoa creia, para que ela invoque e que ela seja salva. Nós não somos salvadores de ninguém, nós pregando a verdade, o elemento físico da salvação é a pregação do Evangelho. O concreto que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. A comissão nossa é pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, eles vão crer, e eles vão ouvir, e eles vão invocar, e invocando o nome do Senhor, eles serão salvos. É simples, queridos. Nós precisamos crer no poder da pregação do Evangelho. E nós queremos orar hoje por missões.